Nesse vídeo vamos ver como foram as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2009, a prova que foi cancelada. Mas antes de eu apresentar as questões dessa prova, eu vou fazer uma breve explicação aqui. No YouTube, geralmente você tem dois públicos, aqueles que vão acompanhando os vídeos à medida que eles são postados, geralmente são inscritos do canal, né? E tem aqueles também que descobrem uma playlist e pegam desde o primeiro vídeo até o último, né, na sequência. Quem já tá aqui no canal há um tempo e acompanhou meu último vídeo do Enem, já sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui. Mas para quem pegou a playlist de repente lá do primeiro vídeo, que foi acompanhando na sequência e chegou aqui no 2009 cancelada, eu vou explicar por que esse vídeo é um pouco diferente dos outros. No ano de 2009 houve um escândalo de vazamento de questões da prova do Enem, o que levou o Ministério da Educação a cancelar a aplicação da prova do Enem, a primeira aplicação, né, a primeira prova que seria aplicada naquele ano, e eles fizeram uma outra prova para fazer uma aplicação substitutiva, digamos assim, daquela que foi cancelada porque foi vazada. Eu sempre utilizei o site oficial aqui do INEP, né, para download dos cadernos e dos gabaritos das provas do Enem, e se você vier aqui no site do INEP no ano de 2009, você vai perceber que não existe nenhuma menção, nenhuma referência a essa prova cancelada de 2009. E também não existe nenhuma referência, nenhuma menção a uma aplicação PPL nesse ano de 2009. Portanto, eu não sabia da existência dessas duas provas, a prova cancelada de 2009 e a prova PPL de 2009. Então eu gravei toda a playlist desde 1998 até 2023 PPL, que foi o último que eu gravei, sem saber da existência dessas provas, da 2009 cancelada e da 2009 PPL. E eu vim a descobrir a existência dessas provas, por acaso, pesquisando o comando de uma questão, eu percebi que era uma questão repetida de uma dessas provas, e eu acabei descobrindo, né, um site onde eu poderia fazer download delas. Fiz o download dos cadernos e vou agora apresentar de forma atrasada para quem está acompanhando em tempo real, né, durante as postagens. Mas para quem de repente chegou aqui muito depois, né, e está acompanhando a playlist desde o primeiro vídeo até o último, vai haver uma mudança de estilos nesse vídeo aqui e na 2009 PPL. Então você acabou de assistir a de 2008, chegou na 2009 cancelada. A próxima vai ser a 2009 oficial, que já está gravada, certo? E depois da 2009 oficial, vai vir a 2009 PPL, que também vai ser gravada posteriormente a todas as outras. Como já passou muito tempo desde que eu gravei a 2009 oficial, houve uma mudança de estilos aqui na minha apresentação dos vídeos. Eu descobri, né, novas maneiras mais fáceis e que, enfim, demandam menos trabalho, menos esforço, menos tempo. Portanto, você vai perceber uma mudança de estilo na apresentação entre esse vídeo, o próximo, né? Vai ter um choque, e depois os posteriores também de 2010, 2011. Mas apesar da mudança de estilos, o conteúdo eu sempre prezo por apresentar assim, o melhor, né? Eu sempre trago assim, o melhor conteúdo que eu posso. O meu objetivo é apresentar as questões, o gabarito e fazer algum comentário assim, né, pertinente, oferecer alguma contextualização, oferecer uma leitura para aprofundamento naquele tema. E isso você vai ter em todos os vídeos aqui da playlist, independente, né, do estilo em que eu estou apresentando. Mas eu precisava fazer essa explicação para quem de repente, né, tá acompanhando a playlist na ordem, vai sentir que há uma diferença no estilo de apresentação dos vídeos. Dito isso, vamos agora às questões. Um outro comentário importante é que a gente está na prova de ciências da natureza, certo? Então, assim, muitas questões aqui tocam em alguma coisa da biologia, mas não necessariamente são da prova de biologia. E o meu foco são as questões de biologia. Mesmo assim, sempre que eu vejo que uma questão tem alguma coisa interessante para a biologia, eu gosto de trazê-la para o vídeo, né, para enriquecer um pouco. Então minha estratégia aqui vai ser a seguinte: vão ter 11 questões que eu vou apresentar agora apenas de passagem, porque elas são genéricas de ciências da natureza, tem alguma coisinha da biologia, né, que dá para aproveitar, mas eu não acho que elas são necessariamente assim exclusivamente da biologia. E depois que eu apresentar essas 11 questões assim de passagem, bem rapidinho, só para mencionar mesmo a existência delas, aí sim vão ter 15 questões que eu considero que são exclusivamente de biologia. E aí para elas eu dou um pouquinho mais de atenção, como sempre. Por exemplo, a questão 1 fala sobre ciclo da água, né? O ciclo hidrológico, que tem sua importância para o estudo da ecologia, os ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas de água, né, podem ter energia necessária para subir para a atmosfera, ou seja, ela vai evaporar. Portanto, essa questão era falando sobre evaporação, que é uma coisa que eu acho que é mais da física, né? Mas enfim, é importante também para a biologia, para a ecologia. E as propriedades da água são importantes para a vida de uma maneira geral, como a gente vai ver numa outra questão ali embaixo. A questão 7, por exemplo, poderia facilmente estar na prova de geografia. Falando aqui que a população mundial duplicou, enquanto o consumo da água, né, foi multiplicado por 7. Ou seja, a água cada vez mais se tornando um produto escasso, um recurso escasso. Cada vez mais escasso do que já é, né? E o texto conclui: se esse ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro e caro. E o comando solicita aqui uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce. A gente pode pensar aqui em reduzir a poluição, seria ótimo, né? A exploração dos recursos naturais, otimizando o uso da água potável e aumentar a captação de água de chuva. Essa parte aqui da captação da água da chuva dialoga diretamente com a próxima questão, que é a 8, que fala aqui sobre a região semiárida do Nordeste brasileiro, que a gente está pensando em Caatinga. Que mesmo nos períodos mais secos, né, nos anos mais secos, chove pelo menos 200 milímetros por ano, ou seja, tem alguma chuva.
Aí o texto fala aqui sobre como que as pessoas lá dependem dos açudes para captar, para pegar água, né, para poder utilizar, enfim, para consumir. E esses açudes são contaminados porque animais também o utilizam, então, enfim, as pessoas acabam ali contraindo doenças, né, verminosas por conta da presença de parasitos nessa água. E eventualmente na seca mesmo, até esses açudes tendem a secar em algum momento. E aí as pessoas ficam sem nenhuma fonte de água para poder consumir. Então, uma proposta eficaz para reduzir os impactos da falta de água na região poderia ser captar água da chuva, como a gente viu ali na 7, né? Captar água, essa água sendo armazenada em cisternas, permitindo seu adequado tratamento, ou seja, você passa a fazer tratamento com cloro nessa água, né? Para matar ali possíveis patógenos. Essa água pode ser também fervida ou filtrada, certo? Mas então esse tema da captação da água da chuva e sua reutilização presente nessas duas questões que a gente viu agora, 7 a 8. Questão 9 falando também sobre meio ambiente, né, de maneira bem geral, mudança climática, especialmente aqui falando do acúmulo de gases na atmosfera, aqui a gente pensa em gases de efeito estufa, né, aquecimento global, associados ali à queima, por exemplo, de combustíveis fósseis, né, carvão, petróleo, uso inadequado do solo, desmatamentos. E o comando era simples: suponha que ao invés de superaquecimento, o planeta sofresse uma queda na temperatura, resfriando-se como numa era glacial. Nesse caso, a gente iria observar que as geleiras aumentariam, porque agora teria mais gelo sendo formado, né, com temperaturas mais baixas, acarretando alterações no relevo do continente e do nível do mar, porque o nível do mar iria retroceder, iria diminuir, porque as geleiras estariam aumentando, que é ao contrário do que está acontecendo agora, né? Agora as geleiras estão derretendo e o nível do mar está subindo. Questão 10 trouxe o descarte inadequado de óleo de cozinha, que tem ali seus efeitos, né, seus impactos na natureza, leva ali a poluição de corpos hídricos, lagos, até mesmo o próprio mar. Quando esse óleo alcança algum corpo hídrico, ele leva à mortalidade generalizada dos seres vivos ali. E o texto menciona aqui a possibilidade da reciclagem desse óleo de cozinha na produção, por exemplo, de biodiesel. E esse óleo usado que iria para o ralo, né, a pessoa pode até ganhar dinheiro com ele, pode vender esse óleo para alguma empresa ali que faça essa coleta para justamente fazer essa reciclagem, né? E a pessoa ganharia ali algum dinheiro com uma coisa que iria pro ralo. E de fato tem pessoas que inclusive vivem disso, né? Passam aí de porta em porta pedindo, né? Perguntando se tem óleo usado. E ela troca às vezes por produtos de limpeza, cloro, sabão, enfim. Acho que todo mundo já deve ter visto isso em algum momento. Principalmente em cidades menores, né? Então, com o objetivo de contribuir para resolver esse problema, deve-se coletar o óleo devidamente e transportá-lo às empresas de produção de biodiesel. Alguns lugares também utilizam esse óleo para fazer sabão, por exemplo, né? Então, assim, tem diversas iniciativas e é legal a pessoa participar disso. A questão 13 dialoga lá com a questão 1, que eu mencionei sobre propriedades da água, né? A água apresenta propriedades físico-químicas. Essa questão aqui, eu acho que ela pertence à prova de física. Ela é muito mais física do que biológica. Mas é porque a água é uma coisa tão importante para os seres vivos, né? Que não dá para não perceber que existe também influência para biologia. Relevância, né? Para biologia. Dentre essas características físico-químicas, destacam-se as propriedades térmicas, isso aqui é importante, hein? Térmicas, a ver com temperatura, calor. Biologicamente muito importantes, por exemplo, o calor latente de vaporização, que é a quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido, né, por unidade de massa para convertê-lo em vapor, que no caso da água são 540 calorias por grama, segundo aqui o texto. Portanto, a propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de funcionar como regulador térmico, por isso que eu falei que aquela parte lá do térmico, né, era importante. Para os organismos vivos, regulação térmica. Por exemplo, nós somos animais endotérmicos. Como é que a gente regula a nossa temperatura? Pela transpiração. Isso depende desse ponto de evaporação da água, para que por essa característica dela, por essa propriedade dela, a gente consiga, pela transpiração, pelo suor, refrescar nosso corpo. Agora, a água serve como doador de elétrons na fotossíntese? Sim. Ela age como solvente universal? Sim. Transporta íons ferro, magnésio? Provavelmente. Funciona como mantenedora do metabolismo? Sim. Nosso metabolismo não existiria, não funcionaria sem água, pelo menos não da forma como a gente entende, né, compreende ele. Mas a única que envolveu uma propriedade térmica é a letra B. A questão 14 poderia facilmente ser considerada uma questão da biologia. Repara aqui que, inclusive, no texto que ela cita, ela fala sobre biotecnologia. Ela fala aqui sobre plásticos biodegradáveis. Eu acabei colocando ela nas questões à parte, porque eu acho que ela tem mais um enfoque ambiental genérico do que propriamente biológico. Basicamente, ela vai falar aqui sobre uma bactéria descoberta que é capaz de transformar açúcar em plástico, o polihidroxibutirato, que é um plástico biodegradável, que quando lançado no solo, por exemplo, bactérias no solo conseguem degradar ele com velocidade maior do que os plásticos comuns que a gente está acostumado, né, petroquímicos, feitos a partir do petróleo que demoram séculos para se desintegrar no solo. Podem levar mais de 200 anos para se degradarem. Bom, a nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência a substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar os plásticos. É bem de ciência geral, né? Não é essencialmente biológica, então assim, ok. Se ele tivesse mencionado algo do metabolismo da bactéria, né, uma coisa mais específica, assim, até, sei lá, sistemática, aí beleza, mas isso aqui foi bem genérico. Questão 19 que fala sobre energia, que é um tema que geralmente eu trago também nos vídeos, vocês vão perceber quem acompanha a playlist, mas é mais da física do que da biologia. Falando aqui sobre energia geotérmica como uma forma de produzir energia elétrica.
vapor de poços geotérmicos separados da água, né, utilizado para mover turbinas e gerar eletricidade. E sob o aspecto da conversão da energia, as usinas geotérmicas assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e depois em elétrica. E esse tema, quando eu trago ele, geralmente eu mostro esse GIF, né, de uma central nuclear, da energia elétrica sendo produzida a partir do movimento de uma turbina, que é movida pelo vapor de água gerado ali pelo aquecimento da água por calor de reação nuclear. Energia térmica geralmente funciona, né, a partir desse princípio aqui. O problema é que eu sempre trago abordando a questão dos impactos ambientais, que essa água quente que é produzida nesse processo, quando lançada de novo no ambiente, ela pode provocar ali alguns impactos, né, nos corpos, geralmente no mar, né, de onde essa água é tirada e depois lançada de novo. Se não houver alguma preocupação, alguma iniciativa em relação a isso, para não permitir que essa água quente volte de novo, por exemplo, para o mar, ela pode provocar diversos impactos ambientais ali na fauna daquele local. A questão 24 é uma questão da prova de química, mas ela fala aqui sobre quitosana, que é um biopolímero preparado a partir da carapaça de camarão. Camarão, um crustáceo artrópode, né? O exoesqueleto de artrópodes são ali derivados da quitina. Então aqui a gente tem um conceito bem interessante da biologia, né? Que pode inclusive vir a ser cobrado, e de fato eventualmente em questões. Então quem está estudando aí para a UBB, né, Olimpíada Brasileira de Biologia, é bom ficar atento a isso. E essa quitosana, ela tem, quando comparada com outros polímeros petroquímicos, ela tem a vantagem de ser biocompatível e biodegradável, porque ela é derivada dessa quitina, né, que é um material natural. Aí eles trazem aqui a molécula da quitosana, um monômero, né, da molécula de quitosana, aí o pessoal da química adora. Com relação às características do material, pode-se afirmar que o polímero natural quitosana é de uso vantajoso, pois o produto constituído por álcool e amina tem vantagem ambiental comparado com os polímeros provenientes de materiais petroquímicos, uma resolução bem química, né? Mas traz uma vantagem ambiental e traz também aquela questão ali da quitina, dos artrópodes. Vou colocar um link para esse textinho aqui para quem quiser ler um pouquinho mais, não vou me aprofundar muito aqui, só para citar uma coisa aqui. Quitina e quitosana, aplicação como biomateriais. Só para citar essa parte aqui, ó. A quitosana é um polissacarídeo amino, derivado do processo de desacetilação da quitina, constitui a maior parte do exoesqueleto de insetos, crustáceos e parede celular de fungos. Isso aqui é importantíssimo para a biologia. Questão 25, uma questão da física, vai falar sobre ultrassonografia. O som chega até a gente, né, e ele chega até nós, digamos assim, em frequências. Algumas frequências são audíveis, né, a gente consegue ouvir, detectar essas frequências de som. Algumas estão abaixo do que a gente conseguiria captar, a gente chama isso de infrassom. E algumas estão acima do que a gente conseguiria captar também, a gente chama isso de ultrassom. E esse ultrassom pode ser utilizado, por exemplo, em exames médicos, né, para formar ali imagens de estruturas internas do nosso corpo. Vai ter um aparelho que vai emitir um ultrassom que vai colidir, né, essa onda sonora vai colidir com as estruturas do nosso corpo e formar um eco que vai voltar para o aparelho, e o aparelho tem capacidade de detectar essa frequência que voltou, né, nesse eco, e converter essa informação na forma de imagem. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas variáveis, que são a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. Bem físico, né, mas tem a relação com o estudo da anatomia humana. 27 é a última questão geral que eu vou trazer, falando aqui sobre energia renovável, diferentes modelos de obtenção de energia, né, a partir de recursos renováveis. E o texto cita aqui, né, os biocombustíveis a partir da biomassa, geralmente vegetal, energia solar, do sol, eólica, vento, e eventualmente também o hidrogênio. Hidrogênio que pode ser obtido a partir de hidrocarbonetos, então aqui a gente pensa em materiais derivados do petróleo, petróleo mesmo, né, carvão, gás natural, ou de carboidratos, e aqui a gente pensa em biomassa vegetal, ou até decomposição de matéria orgânica de maneira geral. Considerando as fontes de hidrogênio citada, hidrocarbonetos ou carboidratos, aquela que teria menor impacto ambiental seria a dos carboidratos, uma vez que o carbono resultante pode ser fixado pelos vegetais na próxima safra. Então, pensando aqui numa safra de cana-de-açúcar, a mamona também é muito utilizada, né? Todo o carbono, ela fixa, né? Retira carbono da atmosfera, que depois pode ser queimado, mas como existe esse ciclo de captação do carbono atmosférico depois do lançamento, é um ciclo sustentável e limpo. Diferente da queima do combustível fóssil, quando você pega ali um carvão que está inerte, num local inacessível, e lança ele na atmosfera, contribuindo para o aumento, né, da concentração de gases de efeito estufa, aquecimento global, etc. E agora eu vou apresentar as 15 questões que eu acho que são mais da prova de biologia mesmo. Então eu volto aqui para a questão 2, que vai falar sobre colônia de formigas, e aqui eu já preciso fazer um primeiro comentário. Eu não concordo com o termo colônia de formigas, porque em ecologia a gente vai ter ali as relações, né? A gente vai ter o conceito de colônia e de sociedade. Formigas, abelhas, cupins vivem em sociedade, não em colônia. Então, embora seja um termo que em textos de divulgação científica geral você veja, né, colônia de formiga, eu acho que é errado. Eu sempre fundamento minhas opiniões em literatura, né, em conhecimento oficial. Então aqui, Amabise Marto, tem aqui um tópico sobre relações ecológicas. Temos aqui, ó, colônia, indivíduos unidos fisicamente
atuando em conjunto, às vezes repartindo funções, né? Por exemplo, corais. Já as sociedades são indivíduos independentes, fisicamente falando, né? Organizados cooperativamente. Então, abelhas, formigas, cupins. Por essa razão, eu acho que o termo colônia de formigas pode gerar confusão, né, em alguém que de repente ainda não assimilou muito bem esses princípios aqui de relações intraespecíficas. Lembrando que isso aqui são relações intraespecíficas entre indivíduos de uma mesma espécie. E no caso da colônia e da sociedade, são relações de cooperação entre indivíduos de uma mesma espécie. Você pode também ter competição intraespecífica. Competição por recursos, alimento, habitat, reprodução, enfim. E competição é o contrário de cooperação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um quinidário, que quem não conhece pensa que é um ser apenas, né? Um ser. Tudo isso aqui é apenas um ser vivo. É um mesmo indivíduo. Mas na verdade aqui a gente tem diversos indivíduos com funções diferentes. Por exemplo, tem os gastrozoides, que estão mais preocupados com a alimentação dessa colônia, e tem os gonozoides, que estão mais preocupados com a reprodução dessa colônia. Então, assim, tem divisão de função, lembra disso? E eles são fisicamente unidos uns aos outros. Nesse caso aqui especificamente, no evento reprodutivo, quando se produz aqui uma medusa que vai ser livre, ela vai se liberar, né, dessa colônia e vai procurar um outro local para se estabelecer e formar ela própria uma colônia de indivíduos unidos fisicamente entre si. Já nas sociedades, os indivíduos são livres, eles podem cada um ir para um lado se quiser e depois se reúnem de novo na colmeia, no formigueiro, né, para comer, enfim, reproduzir, etc. Bom, mas o texto aqui então vai falar sobre a formação de um novo formigueiro, uma formiga rainha da classe rainha, uma vez fecundada por um macho, vai então, uma vez fecundada, né, procurar ali um local, vai cavar um buraco no chão e começar ela um novo formigueiro, onde ela vai ser a rainha. Essa rainha vai colocar ovos, alguns deles foram fecundados e vão dar origem a formigas operárias, fêmeas, né, que vão se dividir em diversas classes, vão ter formigas forrageadoras, que vão buscar alimento, algumas que vão limpar o formigueiro, outras que vão defender o formigueiro, e vão ter também os machos que vão surgir de óvulos não fertilizados, vão viver pouco tempo e a única função deles é a reprodução. Então, uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros seria a divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. Esse foi o gabarito, claro, que o Enem disponibilizou, né? Eu discordo do termo colônia, da utilização do termo colônia. Nesse caso aqui, eu colocaria sociedade. Posso estar sendo muito pedante, mas eu tenho razões para isso. A letra C ela merece uma breve discussão aqui, que eu acho interessante da gente refletir sobre essas coisas. Ela fala sobre a alta taxa de mortalidade de formigas solitárias. Aqui eu tô pensando em fêmeas operárias, né? Que por algum motivo se afastaram do formigueiro e acabaram morrendo. E aqui seria natural que alguém pensasse em seleção natural, né? Aquelas que têm uma tendência a se afastar mais do formigueiro, se arriscam mais e morrem mais. Só que tem um pequeno detalhe aqui que a gente tem que refletir nisso. Essas formigas operárias fêmeas, elas não se reproduzem. Portanto, se a gente pensar no conceito de seleção natural como a adaptação, né? Seleção de características adaptativas que culminam em sucesso reprodutivo, essas formigas aqui elas não completam, elas não estão perfeitamente incluídas nesse conceito de seleção natural porque elas não se reproduzem. Elas contribuem para o sucesso do formigueiro, né, de forma direta, porque elas atuam na manutenção, levando alimento, limpando, protegendo, mas nesse sentido de seleção natural elas não estariam participando. Aquelas que morrem, o genótipo delas não vai estar fazendo falta nenhuma, porque elas não se reproduzem. O único genótipo que conta ali para a seleção natural seria dos machos e das fêmeas rainhas reprodutoras. São esses genótipos que estão expostos à seleção natural, pelo menos diretamente. A questão 3 vai falar sobre a complementaridade de aminoácidos presentes no arroz e no feijão, o que torna eles um par perfeito. Por exemplo, o arroz é pobre em lisina, que é encontrada em abundância no feijão, e metionina é abundante no arroz e pouco encontrada no feijão. Esses são aminoácidos essenciais que a gente obtém apenas a partir da dieta. Então, assim, consumindo arroz junto com feijão, você obtém esses dois aminoácidos essenciais. Aí tem aqui uma tabela com informações nutricionais de arroz e feijão, uma colher de sopa de cada um. Por exemplo, o arroz a gente percebe que ele é menos calórico que o feijão, um pouco menos, né, mas o feijão tem mais carboidratos que o arroz, né, em uma colher de sopa. O feijão tem mais proteínas, ele é mais proteico, e o arroz tem mais lipídios, mais gordura do que o feijão. E ambos têm zero colesterol, são pobres em colesterol. A partir dessas informações a gente pode concluir que, letra A, os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. Essa alternativa aqui a gente pode interpretá-la de duas formas e ambas estão erradas. Ela pode estar insinuando que os carboidratos do arroz são qualitativamente mais nutritivos que os do feijão, o que estaria errado, porque ambos têm amido, né, como reserva ali de carboidrato. E eu não acho que seja possível fazer uma análise qualitativa entre amidos. Ou ela pode estar querendo dizer que o arroz teria mais carboidrato que o feijão, o que se você olhar na tabela também estaria errado. Então, assim, duplamente errado. A B falou que o arroz é mais calórico que o feijão porque contém mais lipídios, mas se você observar na tabela, o arroz tem menos calorias que o feijão, né, no geral. Então, estaria errada.
A C disse que as proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que as do feijão. Se você tem dois seres vivos que têm a mesma composição de aminoácidos em todas as proteínas, são o mesmo ser vivo, né? Pertencem pelo menos à mesma espécie. Você esperaria que entre arroz e feijão, que são plantas totalmente diferentes, você vai ter ali variação entre a sequência de aminoácidos nas proteínas, que justifica a diferença entre as duas plantas. A D falou que a combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol, que está correto, é só olhar a tabela. E a letra E falou, então o gabarito letra D, a letra E falou que 2 colheres de arroz e 3 de feijão são menos calóricas que 3 colheres de arroz e 2 de feijão, só para forçar a pessoa a fazer uma continha básica, né? Mas enfim, teria que fazer uma continha aqui para ter certeza que está errada. A gente tem aqui uma colher de arroz tem 41 quilocalorias, né? Uma colher de feijão tem 58 quilocalorias. 2 colheres de arroz que daria 82 quilocalorias, né? Mais 3 de feijão, 174. No total, 256. 3 colheres de arroz mais 2 colheres de feijão, 239. Portanto, 2 colheres de arroz mais 3 de feijão são mais calóricos, né, do que 3 colheres de arroz e 2 de feijão. Questão 4 propõe o seguinte. Suponha que um chefe, né, de um departamento de uma empresa, ele tenha dito que os funcionários dessa empresa deveriam cuidar melhor do meio ambiente no espaço da empresa. Nisso, um dos funcionários levanta, né, e diz o seguinte: o conceito de meio ambiente não é claro o suficiente para se falar sobre esse assunto nesse lugar. Típica reunião de empresa, né? Reunião de condomínio, sempre tem um assim. Considerando que o chefe do departamento, né, dessa empresa entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção seria meio ambiente como qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano. Relação entre fatores bióticos e abióticos, a gente pensa aqui no conceito de ecossistema, né? Então, basicamente, a gente está falando aqui de ecossistemas naturais e urbanos. Quando a gente pensa em ecossistemas, a gente geralmente pensa logo na floresta, né, no lago, no mar, no ambiente marinho, enfim. A gente raramente pensa numa cidade, a gente raramente pensa no nosso quarto, né? Qualquer local que tenha relação entre meio biótico, seres vivos, e meio abiótico, é um ecossistema. E, portanto, é meio ambiente. Então a gente tem que desapegar um pouco dessa ideia de que meio ambiente, ecossistema, são apenas locais naturais, intocados pelo homem, teóricos, hipotéticos. No seu quarto onde você está agora, você está interagindo com o meio abiótico, né? Você está interagindo com a estrutura física do seu quarto, a temperatura, a iluminação, a luminosidade. E é possível que também que no cantinho ali da parede tem uma aranhazinha fazendo uma teia, e nessa teia ficou agarrado um mosquito que iria te picar. Então, assim, existe toda uma dinâmica ecológica acontecendo aí, perto de você, e é necessário que a gente tenha, então, também essa abordagem, né, essa perspectiva de que o meio ambiente está em todo lugar e nós fazemos parte dele. Nós estamos inseridos nele. Porque é um outro erro que a gente também comete muito, né? De distanciar o ser humano da natureza, como se nós fôssemos uma coisa que está passando, né? E, enfim, não, nós estamos inseridos, nós estamos interagindo diretamente com todas essas dinâmicas que a gente estuda, teoricamente, com um certo distanciamento, mas é importante que a gente se aproxime disso. Questão 6 falou que anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Uma das características mais características dos anfíbios é justamente a respiração cutânea, né? Por isso eles precisam manter a pele deles sempre úmida. Então eles têm ali glândulas secretoras de muco para manter, né, a umidade da pele e facilitar a troca gasosa para que eles possam fazer a troca de gases, né, de forma cutânea. Além disso, diversas espécies dependem da água também para colocar os ovos, né? Portanto, segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vivem. Aqui se referindo diretamente à teoria da seleção natural, que é a seleção de características melhor adaptadas ao meio ambiente, né, ao determinado local, num determinado momento, em relação àquilo que tem de competição, né, ao redor, vamos colocar assim. Que foi a grande ideia que Darwin realmente trouxe e propôs no livro dele, né, A Origem das Espécies, então formação de espécies por meio de seleção natural. Ou seja, a seleção natural como o grande motor, o grande mecanismo de especiação. Características que surgem nas populações e viram ali uma característica intrapopulacional, eventualmente por seleção natural, pelo sucesso reprodutivo de determinados indivíduos que possuem aquela característica, essa característica intrapopulacional é transformada em características interpopulacionais. E aí você tem ali a formação de espécies, né? Aí tem o conceito de ancestralidade comum, tudo isso foi Darwin que elucidou. Mas repara que no meio de tudo isso você tem características surgindo nas populações, né, através de um mecanismo misterioso que Darwin nunca conseguiu efetivamente explicar o que seria a natureza dessa variação que surge nas populações. E como ele não tinha uma explicação boa para a natureza, a origem e natureza dessa variação, ele recorreu àquilo que Lamarck tinha proposto antes dele, né? Uso e desuso e transmissão de características adquiridas aos descendentes. Ele usa isso em A Origem das Espécies, usa isso fartamente em outros escritos que ele deixou posteriormente. Portanto, é tecnicamente possível dizer que uso, desuso e transmissão de características adquiridas também são explicações darwinianas para a evolução. Embora tenham sido conceitos propostos, né, por Lamarck, mas ele se apropriou deles e utilizou. Agora, isso é pertinente ao ensino médio?
Não sei, acho que não, né? É uma coisa um pouco mais avançada. Para ensino médio, a gente fica aqui com a seleção natural mesmo, né? E fica todo mundo feliz. Mas você que pretende um dia ir para a faculdade estudar biologia, fique atento a essas coisas que eu pontuei aqui. A questão 11 diz o seguinte: a maior parte dos mamíferos, especialmente os grandes, não pode viver sem água doce, insinuando que existem mamíferos que podem viver sem água doce. E o próprio texto vai citar alguns exemplos aqui. Especificamente os mamíferos marinhos, né? Para eles a água doce é, se não difícil, impossível de ser obtida. Então você tem ali focas e leões marinhos, né, que ficam ali na água, no mar, né, portanto água salgada, e eventualmente eles podem ir para a terra, naquele ambiente congelado lá nos polos, onde eles podem, por exemplo, comer neve para obter água doce, que não é uma água salgada, a água da neve é uma água doce. Os peixes-boi, quando vão no rio, eles têm ali acesso farto à água doce. Agora, os cetáceos que habitam exclusivamente o mar, né, eles realmente não têm acesso à água doce. Então eles têm que ter ali algumas estratégias fisiológicas para lidar com o excesso de água do mar, porque eles têm que consumir água do mar. Então a grande quantidade de sal na água do mar. Letra A, torna impossível a vida de animais vertebrados nos oceanos. O próprio texto deu pra gente exemplos de vertebrados que habitam os oceanos, os cetáceos. A gente pode também pensar em peixes, né? B, faz com que a diversidade biológica no ambiente marinho seja muito reduzida. Aqui a gente tem que... Isso aqui tá errado, ok? Porque não é o fato de ter sal na água do mar que faz a menor diversidade no ambiente marinho. Vamos discutir isso aqui brevemente. Eu peguei uns slides aqui da USP só para ilustrar enquanto eu falo. Os ecossistemas eles podem ser divididos primariamente assim, né, em relação ao meio, se é o meio terrestre ou o meio aquático, né? Então o meio terrestre é chamado de epinociclo, são os ecossistemas terrestres. E você pode ver que tem uma alta diversidade de ambientes terrestres, né? Você tem florestas, savanas, campos, desertos. Tem uma série de outros aqui que nem foram colocados no slide, né? Florestas tem suas também subdivisões, né? Tem as taigas, tundra, chaparral, enfim. Toda uma diversidade aqui de ambientes de ecossistemas, né, no ambiente terrestre. Quando você vai para o ambiente marinho, você tem o talassociclo, que são os ecossistemas marinhos, né? Que são divididos também em zonas. Zona litorânea, zona nerítica, abacial, abissal. Essas zonas são grandes áreas, grandes regiões, né? De extensões, né? Seja profundidade ou distância do continente, nas quais as características são praticamente as mesmas. Então você tem uma determinada distância de profundidade, onde você tem luz chegando, a zona nerítica, né? Quando chega numa determinada profundidade, você entra na zona abacial, onde a luz já começa a ficar fosca. Você tem bem menos luz chegando. E você tem, de novo, uma longa extensão de profundidade, até que você chegar à zona abissal, onde você não tem nenhuma luz chegando. Ou seja, simplificadamente falando, você divide a profundidade dos ecossistemas marinhos em duas linhas, né? 3 regiões: nerítica, abacial e abissal. Assim como para a luz, outras características como temperatura, né, oxigênio dissolvido, tudo isso vai mudando conforme você vai diminuindo. Matéria orgânica disponível. Esse fato leva o ambiente marinho, o talassociclo, a ser menos diverso quanto em comparação ao epinociclo, que é o ambiente terrestre. Porque em terra você vai ter altitude, pressão, né, temperatura, às vezes pH do solo, por exemplo, presença ou ausência de água, né, o ambiente ser seco ou ser mais árido, então pluviosidade, temperatura, não lembro se já falei temperatura, então tem locais que vão ter neve, por exemplo, tem outros que vão ser desertos super quentes. O fato de que em terra você tem uma diversidade maior de condições levou também a vida em terra a ser mais diversa, porque mais adaptação acabou acontecendo a essas condições mais diversas. Isso não quer dizer que o ambiente marinho não seja diverso, tem uma grande diversidade de vida. Em comparação ao epinociclo, ao ambiente terrestre, ele é menos diverso. E isso não tem a ver, o fator, né, que importa para isso não é o fato de ter sal na água. É esse que é o argumento que eu estou tentando fazer aqui. Porque, evolutivamente falando, todos esses seres vivos que habitam o mar necessariamente têm adaptação para lidar com esse excesso de salinidade. Então eu vou pular direto para o gabarito aqui, que é a letra E. Exige de mamíferos que habitam o ambiente marinho adaptações fisiológicas, morfológicas ou comportamentais que lhes permitam obter água doce. As adaptações fisiológicas a gente viu, por exemplo, nas baleias, nos cetáceos, né? Comportamentais, por exemplo, aqueles leões marinhos, as focas que vão lá comer gelo, né? Nas geleiras lá, no ambiente, no continente, né? Questão 12 vai falar sobre biogeografia, vicariância, né? Vai falar que há 250 milhões de anos atrás a gente tinha ali os continentes formando uma única massa, né? Que era a Pangeia, que pelo movimento das placas tectônicas acabou se fragmentando e formando ali os continentes como a gente conhece hoje. Uma consequência dessa separação foi a formação, né, de biomas, como a gente conhece hoje. Então as populações de seres vivos que habitavam a Pangeia, por exemplo, no momento que ela se fragmenta, surgem ali barreiras que separam essas populações, e essas populações agora separadas fisicamente, né, por uma barreira, começam ali a cada um a seguir seu caminho evolutivo, formando ali, né, a diversidade como a gente conhece hoje nos diferentes continentes. Aí trouxeram aqui uma figura tirada do Wycliffe, Economia da Natureza, e, de acordo com o texto, a atual diversidade biológica do planeta é resultado do isolamento reprodutivo das espécies resultantes da separação dos continentes. Isso é a vicariância, né? E a gente pode também pensar aqui em
em especiação alopátrica, quando existe uma barreira geográfica entre duas populações, surge, né, entre duas populações, interrompe o fluxo gênico entre elas e, enfim, acaba gerando ali especiação. Então aqui capítulo 21 da 6ª edição do Wycliffe, História, Biogeografia e Biodiversidade. Tem aqui esse tópico: a deriva continental influencia a geografia da evolução. A figura que estava lá na prova, né? Os diferentes momentos aqui, há 250 milhões de anos no período Permiano tinha aqui a Pangeia. Repara que estava tudo relativamente unido, então essas condições eram bem semelhantes, né? As populações tinham fluxo gênico entre elas. Eventualmente no Cretáceo ali, separa-se a Pangeia em Laurásia e Gondwana. E atualmente aqui no Terciário, né? Um período anterior, a gente está no Quaternário agora, aqui a gente já tem os continentes com as características mais semelhantes a que a gente vê atualmente. E as barreiras que vão separando essas massas de terra, que são os oceanos, né, formam ali, então a barreira que interrompe o fluxo gênico entre as populações nessas massas de terra, levando ali a eventos, né, a caminhos de evolução independentes de cada um deles. Algumas massas de terra ficam aqui próximo do Equador, né, então onde é bem quente. Outras vão mais para regiões tropicais, que ainda é bem quente também, mas já tem um clima um pouco mais interessante, mais dinâmico. E outras migraram para regiões polares, onde literalmente é só gelo, né? As temperaturas são tão baixas que lá você vê que são as massas de terra cobertas de gelo, são os polos. E qualquer que seja o ser vivo que habite em cada uma dessas massas de terra, esse continente, né, tem que se adaptar a essas condições da forma como estão sendo apresentadas, e se não conseguirem se adaptar, extinção. Kinsey falou sobre genética mendeliana, mas aqui a gente não vai falar sobre a cor das ervilhas, né, verde e amarela, nem sobre ervilha rugosa e lisa, a gente vai focar na cor das flores. Mas a lógica é a mesma, né? Você vai ter aqui dois fatores, né? Um dominante e um recessivo. O fator dominante, que a gente vai chamar de Vzão, vai determinar flores vermelhas. E o fator Vzinho, né, vai determinar flores brancas, então é recessivo. Recessivo porque a característica cor branca, né, só vai se expressar quando em homozigose, quando você tem duas cópias necessariamente do alelo do fator Vzinho. A presença de um alelo fator, né, Vzão, já seria suficiente para determinar cor vermelha, por isso dominante. Se apenas uma cópia do fator Vzão é suficiente para fazer flor vermelha, se você pega uma flor vermelha, como é que você faz para saber se ela é Vzão-Vzão, homozigota dominante, ou Vzão-Vzinho, heterozigota? Você vai fazer um cruzamento teste, né, com flores recessivas. Então, cruzando-a com plantas recessivas de flores brancas, as plantas Vzão-Vzão produzirão apenas descendentes com flores vermelhas, enquanto que as plantas heterozigotas, né, Vzão-Vzinho, vão produzir descendentes vermelhas, mas também flores brancas vão surgir desse cruzamento. Eu fiz um esquema aqui minimalista, bem simples, só para passar a ideia. Se eu cruzo branco com branco, só surge branco na F1, né? Isso aqui significa que é uma linhagem pura, ok? Se eu cruzo vermelho com vermelho, e só aparece vermelho também na prole, eu tenho também outra linhagem pura, agora vermelha. Então eu tenho aqui duas linhagens puras, uma branca e uma vermelha. Só que aí se eu cruzar, por exemplo, vermelho com vermelho e surgir 75%, 3/4 da prole vermelha, mas aparecer 1/4 da prole branca, o que está acontecendo aqui? Eu já tenho aqui o sinal de que essa aqui não é uma linhagem vermelha pura. Mendel explicou isso pela existência de fatores, certo? Que se segregam independentemente, tudo mais, que tem uma segregação. E aqui, então, a gente vai assumir que esses dois vermelhos são heterozigotos. Eles têm uma cópia de cada um dos fatores. E que quando você faz esse cruzamento, você vai ter uma parte da prole que vai vir ou Vzão-Vzão ou Vzão-Vzinho, e todos eles vão aparecer no fenótipo como a característica dominante, mas vai ter uma parte ali que vai herdar um fator Vzinho de cada parental, e vai expressar o fenótipo recessivo. Então, o cruzamento teste serve para eu descobrir qual é o genótipo de um determinado... no caso aqui de uma flor, né? De uma determinada espécie para determinada característica. Cruzando ele com um homozigoto recessivo, eu descubro se ele é homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto dominante, né? Ou heterozigoto, uma vez que não dá para saber isso apenas olhando o fenótipo. Então, se eu pego o vermelho e cruzo com o branco e todo mundo surge vermelho, eu sei que esse vermelho aqui era homozigoto dominante, né? Eu cruzei duas linhagens puras e toda F1 veio com a característica dominante, porque em heterozigose quem vai expressar é a dominante. Se eu pego um vermelho e cruzo com um branco e metade da prole vem branca e metade vem vermelha, aí eu já sei que esse vermelho aqui na verdade era heterozigoto, e pelo cruzamento, né, metade viria ali com o genótipo homozigoto recessivo e a outra metade heterozigoto. Questão 21 fala sobre a descoberta de uma nova espécie de flebotomínio, Lutzomia maruaga. Interessante aqui, bastidores do Enem. Se você tentar selecionar esse texto aqui, o nome da espécie não seleciona. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi colado, isso aqui é uma imagem que foi colada em cima do texto. O que eu suspeito que aconteceu? Ou a pessoa que escreveu o nome da espécie errou o nome da espécie, ou pode ter, por exemplo, escrito sem estar em itálico, né? E aí alguém pegou, escreveu certo e colou aqui em cima uma imagem. Interessante, né? Bom, nessa espécie as fêmeas colocam ovos sem a intervenção de machos, portanto por partenogênese.
Outra coisa importante é que esse inseto, na fase adulta, não se alimenta também de sangue. As fêmeas, né, que geralmente de mosquitos, geralmente se alimentam de sangue, né, para produzir os ovos. Nessa espécie aqui isso não acontece. Portanto, elas não vão transmitir doenças. E aí você tenta lembrar aí qual é a doença que o flebotomínio transmite. Basicamente, as larvas vão se alimentar de fezes de morcego e, quando virarem adultas, elas nunca mais se alimentam. Dito isso, em relação a essa descoberta, vê-se que a nova espécie de flebotomínio ela é mais vulnerável a desequilíbrios ambientais, né, do que seus congêneres. Uma vez que ela só se reproduz por partenogênese, sem reprodução sexuada, ela tem menor variabilidade genética e fica mais exposta a fatores ambientais que podem levar ali, enfim, a grandes danos às populações desse inseto. Por exemplo, ataque de um parasito, né, por ter pouca variabilidade genética, ficam todos eles igualmente expostos a esse parasito. Algo semelhante ao que acontece, por exemplo, um exemplo prático aqui com as bananas, né? A banana é um fruto partenocárpico, então partenogênese, né? Nas plantas a gente fala de partenocarpia. As bananas são produzidas sem, elas não têm semente, né? Elas são produzidas sem a fecundação. As bananeiras também são plantadas por mudas, né? Nunca por semente. E constantemente as variedades de banana elas têm que passar por algum tratamento genético para resistir a algum tipo de patógeno. Então, durante muito tempo a gente tinha a banana Gros Michel, que foi a variedade talvez mais popular durante muito tempo, que eventualmente sucumbiu para algum fungo que surgiu, um patógeno, não me lembro agora qual, e teve que se desenvolver uma outra variedade de banana que fosse resistente a esse fungo para a gente continuar produzindo banana e ter. E aí surgiu a banana Cavendish, que até hoje é a que está sendo mais produzida por aí. E a Embrapa está constantemente pesquisando novas variedades de bananas resistentes a algum patógeno ou algum parasito específico. Tudo isso porque, por ser um fruto partenocárpico, né, as bananeiras são praticamente clones umas das outras. Todas as bananeiras do mundo são praticamente clones umas das outras. Claro que é um exagero muito grande, mas é basicamente isso, porque todas são feitas a partir de mudas de uma planta pré-existente. E alguma variabilidade genética que surge é intencionalmente o homem editando ali geneticamente, né, através de procedimentos biotecnológicos, para produzir essas novas variedades. E já que eu puxei esse assunto da banana, é bom deixar claro que existem variedades de bananas com sementes, mas elas são muito pouco populares porque a graça da banana é justamente o fato de ser um fruto que não tem semente, né? As variedades selvagens de banana que têm semente são menos populares e acabam não caindo muito no gosto popular. Mas voltando aqui para os flebotomínios, está aqui a matéria que foi citada na questão. Então, a peculiaridade dessa espécie é que eles coletaram, né, os insetos em armadilhas, levaram para o laboratório para estudar e perceberam que não tinha nenhum macho dentre os coletados. E, enfim, fizeram alguns experimentos em laboratório com larvas, que quando cresceram viraram adultas, viraram fêmeas, e essas fêmeas conseguiram colocar ovos que deram origem a novas larvas, tudo isso por partenogênese, confirmando que essa é a forma como elas se reproduzem na natureza. Outra característica importante é que esse flebotomínio essa espécie não é hematófaga, não consome sangue, né, para produzir seus ovos, ou seja, não se alimenta de sangue, por isso não pode transmitir leishmaniose. Essa é a doença que os flebotomínios participam do ciclo. Mas todo aquele assunto sobre bananas me fez lembrar que eu pulei uma questão. Eu pulei a questão 20, que fala especificamente sobre produção de frutos sem sementes. Então toda aquela rotina sobre bananas eu tinha preparado para falar depois dessa questão aqui, mas enfim. Então essas frutas sem sementes têm grande apelo comercial e são preferidas por uma parcela da população. E não se limita a banana. Aqui a gente está pensando em melancia, uva, até mesmo frutas cítricas. Aqui agora a questão genética da coisa. Em plantas que normalmente são diploides, dois conjuntos de cada cromossomo, um par de cada cromossomo, uma das maneiras de produzir frutas sem sementes seria gerar plantas com uma ploidia diferente de dois. Por exemplo, triploide. Uma das técnicas de produção dessas plantas, das triploides, né, é você gerar uma planta tetraploide com 4 conjuntos cromossômicos e que produz gametas de diploides e promove a reprodução dessa planta promover, né, a reprodução dessa planta com uma planta diploide normal. O gameta de uma planta tetraploide vai ter dois conjuntos cromossômicos, ou de uma planta diploide normal vai ter apenas um, juntou um com o outro e formou uma planta triploide. A planta triploide oriunda desse cruzamento apresentará uma grande dificuldade de gerar gametas viáveis, pois como a segregação dos cromossomos homólogos na meiose 1 é aleatória, independente, espera-se que gabarito letra E, um gameta dessa planta triploide raramente teria o número correto de cromossomos da espécie. Eu acho que o texto da questão deixou bem explicadinho como é que é a questão genética da coisa, né? E para quem quer saber um pouco mais, tem muito material. Busca algum material da Embrapa no Google, sempre tem alguma coisa. A Embrapa é a empresa brasileira que tem, né, a função de fazer essas pesquisas biotecnológicas e tudo mais. Esse material aqui, por exemplo, cultivo de citros sem semente. Aqui eles vão fazer a apresentação, né, de variedades de frutas cítricas sem semente: laranja, tangerina, limão. E é um material muito bom para estudar. O capítulo 1 fala sobre produção de citros sem semente, vai falar sobre a biologia genética, né, dos citros, classificação em função do número de sementes, apontamentos finais. E o 2 vai falar sobre a formação de sementes e de frutos. Muita botânica aqui. Então quem quer saber mais, né, a estrutura da flor, a anatomia de flor mesmo, formação dos gametas,
polinização, fecundação, fertilização, formação da semente e do fruto, enfim. Porque esses gametas, né, vão ter ali uma disparidade no número de cromossomos, não vai se formar semente, né? A fecundação não vai acontecer naturalmente e não se forma semente. Então, se não se forma semente, o fruto não vai ter semente. A semente é onde está o embrião da planta, né? E é formado a partir da união de um núcleo espermático com uma oosfera, que são os gametas. Então aqui eles apresentam, né, os frutos apirênicos, também chamados sem semente. Então apirênicos, um termo interessante aí, né? Então aqui, em cultivares triploides, né, eles dão ali alguns nomes de variedades, e tetraploides, a redução da fertilidade deve estar relacionada principalmente à meiose irregular dos cromossomos, havendo presença de constituintes extra ou falta deles, né, no conjunto normal. Por isso a produção de triploides pelo cruzamento entre diploides e tetraploides é um método importante para produzir cultivares de citros sem sementes. Questão 29 falou sobre a alteração de ecossistemas aquáticos em função de atividades antrópicas, especialmente poluição, né? Como consequência, se observa expressiva queda da qualidade da água e desestruturação dos ambientes físicos, químicos e biológicos. A avaliação dos impactos ambientais nesses ecossistemas tem sido feita, né, a partir da medição de alterações nas concentrações de variáveis físicas e químicas da água. Esse sistema de monitoramento, juntamente com a avaliação de variáveis biológicas, é fundamental para a classificação desses corpos hídricos em relação ali à potabilidade e uso humano. Então, a inclusão de variáveis também biológicas seria um fator fundamental. Se um pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas de um determinado manancial, ele deve escolher. A gente pode pensar aqui em densidade populacional de cianobactérias e invertebrados bentônicos. Tanto a diminuição da densidade quanto o aumento da densidade podem sinalizar ali que está havendo algum desequilíbrio com relação ali a algum fator, a alguma característica daquele ecossistema. Então, por exemplo, cianobactérias, se elas estiverem se proliferando com muita intensidade, isso pode indicar que está tendo ali um excesso de nutrientes sendo liberados, sendo disponibilizados naquela água, por conta ali, de repente, de presença de matéria orgânica sendo decomposta. É o que a gente observa, por exemplo, nos casos de eutrofização, né? O texto citado na questão, vou colocar link para ele para quem quiser dar uma lida. Bioindicadores de qualidade da água como ferramenta em estudo de impacto ambiental. O texto lá da prova estava adaptado, ele original é assim: tradicionalmente a avaliação de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos tem sido realizada pela medição de alterações nas concentrações de variáveis físicas e químicas, ok, como estava lá. Esse sistema de monitoramento, juntamente com a avaliação de variáveis microbiológicas, coliformes totais e fecais, constitui-se uma ferramenta fundamental na classificação, né, enquadramento desses corpos hídricos em relação a padrões de potabilidade e balneabilidade para seres humanos. Variáveis físicas e químicas, você pode pensar ali em oxigênio dissolvido, turbidez, pH, temperatura, até mesmo a presença de íons inorgânicos, especialmente íons fosfato e nitrato, né, que são inorgânicos, mas têm participação fundamental ali com seres vivos. Contudo, o monitoramento físico e químico da água é pouco eficiente na detecção de alterações na diversidade de habitats e microhabitats, e insuficiente na determinação das consequências, né, de alterações da qualidade sobre comunidades biológicas. Eles podem dar medidas indiretas. Monitoramento biológico, realizado principalmente através de aplicação de diferentes protocolos, né? Os principais métodos envolvidos abrangem o levantamento e avaliação de modificações na riqueza, índice de diversidade, abundância de organismos, como a gente viu lá na questão, né? Perda de espécies sensíveis, medida de produtividade primária e secundária, sensibilidade, etc. E os principais organismos utilizados, né, geralmente são ali os macroinvertebrados bentônicos, peixes e comunidade perifítica. Nessas comunidades perifíticas é onde entram aqui as bactérias, né, enfim, os micro-organismos. Questão 30 falou aqui que o consumo, a ingestão de gordura trans, aumenta ali o risco de desenvolvimento, né, de doenças cardiovasculares. Dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável contendo lipídios seria: se este contiver lipídios com duplas ligações, insaturações, né, entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia, aqui se referindo à isomeria cis e trans, aqui no caso, isomeria cis. Eu vou usar esse texto aqui que eu peguei na internet só para ilustrar só. Vou colocar um link para ele para quem quiser ler depois. Aqui tem uma figura com 3 ácidos graxos, o ácido oleico, o ácido elaídico e o ácido esteárico. Repara que o ácido oleico ele tem uma insaturação, né, uma dupla ligação aqui, e os hidrogênios aqui, ó, no mesmo lado, tá vendo? Isso aqui é a isomeria cis, que é a mais saudável, né, em comparação com a trans. O ácido oleico aqui embaixo tem também uma insaturação aqui no meio. E repara que os hidrogênios estão em lados opostos, configurando aqui a isomeria trans, que é a menos saudável e é problemática. E o ácido estéarico não tem saturação, portanto não entra aqui na discussão. Mas eu botei isso aqui só para ilustrar só uma coisa que ficou meio obscura lá na alternativa. Eles escreveram de uma maneira meio rebuscada, né? 38 falou sobre Mar de Aral, um lago de água salgada, ali na região da antiga União Soviética, né? Ele sofreu algumas modificações
foram desviados alguns rios que desembocavam nesse Mar de Aral, que é um lago, né? E por ele não ter mais esse aporte de água doce vindo dos rios, e por evaporação, isso tudo tá sendo contado aqui no texto. Enormes quantidades de água foram desviadas do lago, os rios que iam até ele, né, foram desviados, então ele deixou de receber esse aporte de água dos rios. Tudo isso para abastecer plantações de arroz e algodão. Isso, aliado a altas taxas de evaporação da água, né, fez com que o nível desse lago fosse caindo, diminuindo, e a salinidade dele foi aumentando, porque se a quantidade de água diminui e a salinidade não é modificada, a salinidade total aumenta. Essa parte aqui é importante. Uma grande área que antes era o fundo do lago, porque o nível da água caiu, foi transformada em um deserto que agora está exposta na superfície, né, porque não tem mais água cobrindo, e está exposta ali às intempéries, por exemplo, ao vento. Basicamente, montanhas de sal agora expostas ao vento. Como é que isso aqui poderia dar errado? Então, suponha que tenha sido observada, né, que numa vila rural próxima ali, alguns anos depois, né, desse projeto todo, de todo esse impacto no lago, houve uma diminuição na produtividade das lavouras dessas regiões, desses povoados ali em volta, aumento da salinidade das águas, a gente supõe que inclusive dos lençóis freáticos, né, e problemas de saúde na população. Esses sintomas podem ser efeito do sal trazido pelo vento do Mar de Aral para a vila rural. Lembrando que agora aquele fundo, né, coberto de sal estava exposto às intempéries, e o vento levando então esse sal para regiões na proximidade ali, nos arredores, provocando ali impactos nessas regiões e nas pessoas que ali habitam. O artigo da Wikipédia sobre o Mar de Aral é interessante que ele começa assim: o Mar de Aral foi um lago, ou seja, no passado, né? Acho que não é mais um lago. Em 2007 já havia se reduzido a apenas 10% do seu tamanho original, e em 2010 já estava ali dividido em algumas pocinhas d'água, né? Minúsculas. Está em curso uma iniciativa no Cazaquistão para salvar e recuperar o norte do Mar de Aral. Boa sorte para eles. Então, nos últimos anos, o vento tem soprado sal a partir do solo seco e poluído e causado danos à saúde pública. A contração do mar fez extensas planícies cobertas com sal e produtos químicos tóxicos que são levados pelo vento para áreas habitadas, levando ali a uma série de problemas para a população. 39 falou sobre o uso do veneno de serpentes, como jararaca e cascavel, na produção de adesivos cirúrgicos, que ajudam ali na colagem de algumas estruturas, né, como pele, nervos, gengivas, a cicatrização de úlceras venosas, entre outras. A cola é baseada no mesmo princípio natural da coagulação sanguínea. Os produtos disponíveis no mercado utilizam fibrinogênio humano e trombina bovina, e eles quiseram substituir, né, o fibrinogênio humano por outro, então eles começaram a usar o de cascavel, de jararaca. E a principal vantagem de tirar o fibrinogênio humano dessa fórmula é que agora, utilizando o da jararaca, né, esse produto está isento de contaminações por vírus humanos, e permite uma coagulação segura, né, enfim, transformando fibrinogênio em fibrina, aquela cascata de coagulação que a gente está acostumado a estudar. O texto citado é esse aqui, Veneno que Cola, da pesquisa FAPESP. No mercado existem produtos comerciais que mimetizam a coagulação do sangue humano, mas são compostos por fibrinogênio humano e trombina bovina. Esses produtos são eficientes, mas como o fibrinogênio é retirado do sangue humano, ele pode estar contaminado com diversos vírus, inclusive, por exemplo, da hepatite. Questão 40 falou sobre potencial de membrana, que pode ser classificado em repouso ou ação, potencial de repouso ou potencial de ação. A figura mostra um potencial de ação disparado por uma célula das fibras de Purkinje, responsável por conduzir o impulso elétrico para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração muscular cardíaca. Observa-se que existem 4 fases nesse potencial de ação, né, das fibras de Purkinje no músculo cardíaco: 0, 1, 2, 3 e 4. O que diferencia esse potencial de ação aqui daqueles que a gente está acostumado lá, dos neurônios, dos axônios dos neurônios, né, é que aqui tem essa formação desse platô, e tem uma explicação para isso. Mas vamos ver a questão primeiro. O texto continua aqui, né, falando algumas informações a mais sobre os potenciais de ação, os influxos de sódio e cálcio na despolarização, depois o efluxo de potássio na repolarização da membrana. Então, lá na figura, o processo que indica a despolarização e a repolarização, respectivamente, são o 0 e o 3, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, o 0 é a despolarização e o 3 aqui seria a repolarização. Eu vou mostrar agora as legendas, né, só para mostrar que essa repolarização ela é um pouquinho mais complexa, ela tem aqui as fases, principalmente por conta da formação desse platô, que tem a ver com o influxo de cálcio, porque aqui a gente está falando de músculo, certo? Músculo cardíaco. E a gente tem que lembrar da importância do cálcio na contração muscular. Eu sempre tento trazer aqui materiais acessíveis, né, que estão disponíveis na internet mesmo, eu coloco o link para todos eles. Esse site aqui, a HitMed, fala sobre potencial de ação cardíaco. Aqui eles discutem 2 tipos de potencial de ação em músculo cardíaco, de resposta rápida e de resposta lenta. Repara que o de resposta rápida é aquele que a gente viu lá, né, que tem a formação do platô. Então a fase 0, despolarização rápida. 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3 seria a repolarização, mas que tem ali, né, a fase 1, repolarização precoce. A 2 é o platô, por conta do influxo de cálcio. 3, repolarização final.
por conta do efluxo de potássio, e 4, o potencial de repouso de volta, como estava no começo. Então, a despolarização acontece pelo influxo de sódio, a repolarização acontece pelo efluxo de potássio, equilibrando a carga da membrana, mas aí nesse meio termo aqui, nesse potencial específico, tem também a entrada de cálcio no jogo. E esse cálcio equilibra com a saída do potássio, mantendo então esse platô, mantendo o potencial de ação por mais tempo, dando para ele essa forma aqui que a gente observa com a formação desse platô. Então, fase 2, platô, essa fase marcada pelo equilíbrio com a entrada de cálcio na célula e saída de potássio, mantendo a polaridade aproximadamente em 0 microvolts, enfim. A entrada de cálcio nas células nessa fase é responsável pelo processo de contração muscular. E aí sim, quando os canais de cálcio se fecham e o potássio continua saindo, aí sim acontece a repolarização rápida. Agora, nada impede de você pegar um livro de fisiologia, por exemplo, Gitton e Hall, que é o meu favorito, e ele tem uma unidade inteira sobre coração, que é a unidade 3, se eu não me engano, na 12ª edição. Por exemplo, capítulo 9, músculo cardíaco, coração como uma bomba e funções de suas válvulas cardíacas. Aqui tem um tópico onde é falado sobre potenciais de ação do músculo cardíaco. Tem aqui, por exemplo, esse gráfico, né, com os potenciais de ação de músculo ventricular, das fibras de Purkinje, como a gente viu lá na prova, né, a formação do platô. Tem uma seção onde ele vai explicar com detalhes o porquê, né, desse prolongamento e da formação desse platô. Então, assim, é bem interessante também pegar um livro e dar uma estudada mais aprofundada. E por fim, 43 vai falar sobre anemia falciforme, doença com fator ali hereditário envolvido, na herança de fatores. Prevalente no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. Isso aqui é importante, não tanto, mas só para a gente poder depois discutir. É um tipo de alteração genética que caracterizada, né, por um tipo de hemoglobina mutante, que é a hemoglobina S, que tem o formato de... Esses são eritrócitos. Os eritrócitos, né, as células sanguíneas, vão ter uma má formação e vão ficar no formato de foice, por isso falciforme. Tudo por causa desse defeito na hemoglobina. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina falciforme, ela nasce com um par de genes mutantes e assim terá a anemia falciforme. Se receber de um dos pais apenas, né, ela vai ser heterozigota, né, e vai ter o que a gente chama de traço falciforme, que é uma forma branda da doença. Ou seja, esses fatores não têm dominância completa, existe ali uma codominância. Existe alguma discussão na literatura sobre classificá-la como codominante ou não, porque depende do nível da análise, mas considerando um indivíduo que produz as hemácias normais e uma proporção das hemácias falciformes, a gente pode pensar ali em codominância, uma vez que ambas as características estão sendo expressas integralmente no fenótipo. Mas como não todas as hemácias são falciformes, logo você tem ali também hemácias funcionais. Isso dá para esses indivíduos, por exemplo, resistência a determinados parasitos, por exemplo, o plasmódio, causador da malária, que depende no ciclo biológico dele de invadir eritrócitos, né, o ciclo eritrocítico, para concluir ali uma parte do ciclo vital dele. Esses indivíduos que têm traço falciforme são relativamente saudáveis e acabam tendo ali menos hemácias disponíveis para o plasmódio se desenvolver, portanto eles acabam tendo ali uma resistência à malária. Interessante, né? Em algumas regiões com alta incidência de malária, esse tipo de genótipo acaba aumentando de proporção na população, porque seleção natural, né? Bom, agora imaginando dois casais, ambos, né, cada um deles, o homem e a mulher, no outro casal também o homem e a mulher, todos eles heterozigotos, pro tipo AS, né, com traço falciforme, e eles querem ter filhos, os dois casais querem ter filhos. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, por isso que eu chamei a atenção lá em cima quando falou sobre populações, né, de africanos e tudo mais, qual seria a probabilidade de ambos os casais terem filhos? Lembrando que os dois querem ter, portanto a gente quer saber a probabilidade do casal 1 ter filho e do casal 2 ter filho. Então é a regrinha do E, a gente vai multiplicar. Se fosse ou um ou outro, a gente faria uma soma. Essa probabilidade é de 6,25%. Então aqui o casal branco, né, ambos heterozigotos. Temos aqui a prole com 1/4 homozigoto dominante, portanto não está nem entrando aqui na discussão. 2/4 tem o traço, mas 1/4 tem a anemia falciforme, né? Porque é homozigoto com as duas cópias do alelo falciforme. Então, 1/4 da prole desse casal branco vai ter a anemia falciforme e o casal negro, mesma coisa, né? Não mudou, a cor da pele não alterou aqui a herança genética, certo? A proporção, a probabilidade genética. Vai ter também 1/4 da prole com o genótipo para anemia falciforme. Então, como é um e outro, a gente quer saber 1/4 vezes 1/4 vai dar 1/16. 1/16 é igual a 0,0625, também conhecido como 6,25%. Com isso, ficamos por aqui. Se você está acompanhando a playlist na ordem desde o primeiro até o último, apenas segue a vida. O próximo vídeo vai ser o da prova oficial, aquela que foi aplicada em 2009. Lembrando que vai ter aí uma diferença no estilo da apresentação, mas é porque esse vídeo aqui que eu estou gravando agora foi gravado muito tempo depois do próximo.
E se você está acompanhando os vídeos conforme eles vão sendo postados, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser o 2009 PPL, que é uma prova que eu também desconhecia, e eu vou também fazer uns comentários aqui sobre as questões delas. Tem algumas questões que foram repetidas, né, que caíram na de 2023 PPL. Então, em ambos os casos, até a próxima.